Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor, hoje quarta-feira, dia 10 de agosto. E ontem mercados fecharam o dia com pequenas oscilações aqui na Bovespa, alta no final do pregão de 0,09%, índice 57.689 pontos. Durante o dia chegamos a vazar os 58 mil pontos. Dow Jones praticamente estável, alta de 0,02%. A agenda política pesada de ontem acabou interferindo na performance dos mercados por aqui. Hoje, mercados na Ásia com comportamento misto, Europa trabalhando no campo negativo nesse início de manhã e futuros do mercado americano levemente positivo. Aqui, os mercados ainda vão ter que repercutir a pronúncia votada ontem no final da noite, início da madrugada, da presidente Dilma, portanto o processo de impeachment prossegue e o novo texto de renegociação da dívida dos estados que foi modificado, e isso fragiliza um pouco o ajuste fiscal pela retirada de algumas contrapartidas, obrigações dos estados. Durante a madrugada na China, o PBOC, Banco Central Chinês, sugeriu valorização do yuan na paridade de 6,653 por dólar. E no Reino Unido, o Banco Central inglês, o BOE, não conseguiu recomprar títulos e desse novo programa anunciado de mais 60 bilhões de libras, e esse fracasso afeta o comportamento dos mercados no início da manhã e promove a queda. Por aqui, tivemos a divulgação do IPC da FIP da primeira quadricemana do mês de agosto, inflação desacelerando para 0,24, vindo de 0,35. E também tivemos a primeira prévia do IGPM, produzido pela FGV, que ficou em 0 contra 0,55 na prévia do mês anterior, e acumula no ano 6,10% de inflação e em 12 meses 11,33%. Como falamos, aqui tivemos ontem a votação da pronúncia da presidente Dilma, portanto segue o processo de impeachment por 59 votos a favor contra 21. E o processo de impeachment agora, o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, aceita que a agenda seja mantida, começando o processo provavelmente em 25 de agosto. E eu lembro que lá, para que a presidente seja definitivamente afastada, é preciso 2/3 dos senadores, portanto 54 votos. E Dilma se reuniu ontem com o ex-presidente Lula para rever o texto da carta que fará aos senadores e à nação sobre o processo de impeachment e convocação de novas eleições. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, indica que o processo de votação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deve ir à plenária de votação no meados do mês de setembro. E a Câmara também aprovou o texto base da renegociação da dívida por 282 votos a favor e 140 contra, mas isso mostra uma fragilização do ministro Meirelles. E a safra de balanços continuou nesse início de dia e os resultados podem ser considerados um pouco melhores do que em outros pregões em outras semanas. Na agenda do dia, vamos ter ainda a divulgação da inflação medida pelo IPCA, inflação oficial do mês de julho. Ela deve ter ficado próxima a 0,49%, mostrando uma aceleração em relação ao 0,35% do mês anterior. O Banco Central também divulga o fluxo cambial da semana anterior. Nos Estados Unidos, vamos ter o resultado do fiscal do Tesouro no mês de julho. Tem também o estoque de petróleo e derivados pelo Departamento de Estado de Energia, e a OPEP também faz um relatório sobre petróleo. Expectativa do dia: Bovespa pode seguir o mercado no exterior em queda, pressionada ainda pelo lado político, dólar com comportamento mais forte para a sessão de hoje e juros permanecendo fraco.
Falando um pouco de mercado, Bolsa de Londres agora há pouco tinha queda de 0,30%, Bolsa de Paris caía 0,32%, Frankfurt com queda de 0,50%. Petróleo WTI negociado em queda de 0,56% no mercado em Nova York, a 42 dólares e 53 centavos. Euro negociado a 1,1186 do dólar em alta, e notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 1,53 em queda, portanto, em relação ao fechamento de ontem. Eram essas as considerações. Tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios e até o nosso programa no final da tarde. Até lá.